Oi, boa tarde. Dando continuidade à programação da Semana do Meio Ambiente e 7ª Semana de Engenharia Ambiental, temos o prazer de iniciar as atividades deste período da tarde, com uma palestra que propõe uma abordagem ampla, profunda e integrada sobre as questões ambientais que nos cercam. Recebemos agora o professor Amazonino Lemos de Castro, com a palestra intitulada Ecologia Integral. O professor Amazonino é engenheiro ambiental formado pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Ciências Ambientais pela mesma instituição e doutor em Ciências Ambientais pela Universidade Estadual Paulista. Então, neste momento, passo a palavra ao professor. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Já estava esperando essa saudação, hein? De manhã eu já gostei. Então, sejam bem-vindos aqui à Universidade Federal do Amazonas. É um prazer enorme receber vocês, lá do Pelotão Mirim, aqui com a gente, para estar um momento de troca, de compartilhamento, né? Especialmente feito para vocês, para que a gente possa conversar sobre um tema um pouco novo, que é a ecologia integral, tá? Peraí, falta ligar. Ó, esse aqui é o mascote da nossa semana, é o Plastiquinho. Ele diz: olá, eu sou o Plastiquinho, o mascote do evento, vem comigo falar de ecologia integral. Como já foi apresentado, eu sou o professor Amazonino Castro, sou o coordenador do curso de Engenharia Ambiental aqui da UFAM. E para a gente, para o nosso colegiado, é um prazer recebê-los, vocês, que futuramente estarão aqui na universidade também, cursando o curso superior de vocês, seja de letra, de pedagogia, de engenharia ambiental, agronomia, ciência, matemática e física, e muitos outros que ainda vão abrir aqui para vocês poderem escolher a profissão de vocês, tá? Falando um pouquinho da história, né, para entender o que seria essa ecologia integral, né? A ecologia integral, ela é o tema da campanha da fraternidade da Igreja Católica 2025, né? Mas essa metodologia, ela começou lá em 1964, em Rio Grande do Norte. Por que surgiu essa temática de fraternidade, né? A fraternidade, ela está relacionada à caridade, né? É um braço forte da Igreja Católica fazer a caridade por meio da campanha da fraternidade. E, acima de tudo, eu acho que eu dei muito zoom aí, ó. Pega o controle, tira um pouco do zoom que está cortando o texto. Pega esse controle e traz aqui. E também é importante no sentido de formar, né, as lideranças. Tentei deixar bem... Acho que é aí. Ela nasceu no sentido formativo também de lideranças, né, de atingir as pessoas que lidam realmente com a sociedade, com os diversos meios ali da religião também, né? E esse ano, o tema da campanha da fraternidade, ela é ecologia integral, né? Por que desse tema esse ano? Vocês conheceram o Papa Francisco, né? O saudoso Papa Francisco. E o Papa Francisco, ele escreveu uma carta chamada a encíclica Laudato Si, há 10 anos atrás. Então, está fazendo 10 anos dessa encíclica. A encíclica são documentos teológicos que os papas escrevem, né? E nessas cartas, essas encíclicas, elas têm muitas informações, muitas coisas interessantes. E o Papa Francisco, ele já tinha essa preocupação com o meio ambiente de forma bem interessante, né? Então, a encíclica Laudato Si, ela fez 10 anos, especialmente nesse ano que ele partiu, né? Então, por isso, é um tema que está sendo abordado por conta dessa carta. Mas também do Cântico das Criaturas. Vocês já ouviram falar de São Francisco de Assis? São Francisco de Assis é um santo da Igreja Católica que viveu há muitos anos atrás, tanto que, na época que ele viveu, ele compôs um canto chamado Cântico das Criaturas. E nesse Cântico das Criaturas, ele já falava desse cuidado, dessa relação, da preocupação do homem e a natureza, do respeito, né? Do respeito com o bem natural, com a água, com os animais, essa relação.
E esse cântico ele está completando também 800 anos. É bem antigo, né? Jubileu da Encarnação. O jubileu ele acontece a cada 25 anos para a Igreja Católica. Esse ano é um chamado Ano Jubilar, né? Então, um ano também muito representativo. O Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia para a Igreja Católica, ele marcou a divisão da história, porque antes até as missas eram realizadas diferente. O padre de frente para a cruz, né? Era de costa para o público. Então, houve uma série de mudanças a partir do Concílio de Nicéia, que faz 1.700 anos, agora em 2025. E, não menos importante, a COP. Já ouviram falar da COP? Da COP 30? A COP 30 é a Conferência das Partes. É um evento da Organização das Nações Unidas, da ONU, já ouviram falar da ONU, né? Então, o que a ONU faz? Ela vai, em diversos pontos do planeta, discutir problemas que interessam àquela região. E a COP vai estar aqui no Brasil esse ano, que é em Belém do Pará. Tem algum paraense aí? Tem não, né? Só amazonense. Mas é o nosso estado vizinho aqui, Belém, lá no estado do Pará. E eles vão receber, em novembro, todo mundo vai estar de olho no que se passa na COP, lá em Belém. Esse evento vem lideranças do mundo todo, os presidentes, primeiros ministros, porque é o interesse global, o interesse mundial, essa questão climática, essa questão dos eventos extremos climáticos que a gente tem vivido de forma muito frequente ultimamente. Tá? E, acima de tudo, de nada serviria isso, de nada serviria esse esforço se não fosse passado em uma linguagem acessível, uma linguagem onde, desde a criança até o idoso, pudesse entender também o que se trata em cada campanha da fraternidade, né? Esse aqui é a identidade visual da campanha esse ano. No centro nós temos São Francisco de Assis e uma série de elementos, como a cruz, né? A cruz é representativa para a Igreja Católica, as aves, né? Os animais que representam a fauna e a flora aqui, a flora representada pelo ipi amarelo, araucárias, e também a parte de cidades, né? E os ecótonos sociais também, né? Que a gente chama, é aquela transição ali entre a floresta, ou a favela, e os condomínios, né? Na nossa região nem tanto, mas em regiões mais ali para o sul, é comum a gente observar, tem um condomínio belíssimo, e termina aquele condomínio e inicia uma favela, né? A gente costuma se referir a esses termos como um ecótono social, uma divisão social muito clara. Enquanto de um lado tem poucos com muito, do outro lado tem muitos com pouco, né? Então, é bem... E aí a técnica da colagem, isso aqui foi feito para identificar a campanha da Fraternidade 2025. Alguma dúvida? Tá certo. Quem tiver dúvida, pode levantar a mão, tá? A gente leva o microfone e você fala a sua dúvida. Quem quer falar no microfone aí? Não tenham medo, tá? E assim, contextualizando, a preocupação da Igreja Católica com o meio ambiente, ela não é de hoje. Aqui eu trago, desde 1979 até 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com esse ano. Então, são 9 vezes que se preocupou em levar de uma forma muito ecumênica, tá? Porque essa palestra eu já dei para evangélicos, já dei para católicos, já dei para diversos públicos, essa preocupação com o meio. E é uma preocupação genuína, porque independe de religião, todo mundo respira. Independe de acreditar num Deus. Se você fechar o seu nariz, o que acontece? Você morre, né? Você não consegue sobreviver. Então, é uma coisa que independe do credo que você professa. Só depende do que a gente leva como informação, né? Então, aqui, 9 vezes, né? Pelo menos 9 anos ao longo, desde quando surgiu a campanha da fraternidade, com certeza foi o tema mais discutido pela igreja. Por que isso? Porque é muito evidente a preocupação com aquilo que a gente pode chamar de casa comum, que é o nosso planeta, que é o nosso ambiente, né? Não é só o meio ambiente, mas como um ambiente como um todo, onde a gente está inserido,
onde a gente planta, onde a gente colhe, onde a nossa casa está construída, né? Então, essa é a minha preocupação de forma muito efetiva com o que realmente reflete na vida dos seres humanos. E, pasmem, quando se trata de eventos climáticos extremos, geralmente nunca sofre quem tem mais poder aquisitivo. Sempre quem leva a pior é quem está na favela, quem está nos hip-hop, né, nos igarapés, morando nas palafitas, né? Então, assim, é essa a preocupação da Igreja Católica. A preocupação não é com os mais ricos, mas com aqueles que realmente têm a necessidade de que acontecer um evento desse, o impacto é eles que sentem, né? Do ponto de vista científico, né, técnico, a ecologia ela é uma matéria estudada já há muito tempo, né? Do ponto de vista etimológico, oiko significa casa, e logia estudo, é o estudo da casa, né? E a gente já estuda isso há muito tempo, né? A gente já sabe a questão das relações interespecíficas entre as diversas espécies, os nichos, que é a casa onde o animal, onde o homem vive, as relações entre fungos, bactérias, né? Isso aí a gente já estudou. Mas o que o Papa Francisco traz de novo e insere nessa metodologia? O que ele coloca de preocupação nesse tema, que já é uma palavra bonita, ecológica, ecologia, né? Vamos lá. A ecologia integral não é apenas a ecologia verde, ou seja, o cuidado com a natureza, com os rios, etc., mas o combate à sua degradação. E na encíclica Laudato Si, ele acrescenta a esse termo, a essa terminologia, mais 6 tipos de ecologia, né? Quais são essas ecologias? A ecologia ambiental, que é, sim, a que mais se assemelha com o tema, com o que significa ecologia, literalmente, a palavra ecologia. Essa ecologia do ambiente, que estão relacionadas às espécies, à interdependência em cadeia trófica, cadeia alimentar, é o termo que mais se apresenta do que é a palavra propriamente dita. E ele coloca um outro termo, que é a ecologia econômica. O que seria essa ecologia econômica? A ecologia econômica seria aquela economia onde o agro, onde a indústria, onde as empresas, onde as lojas, elas também se preocupam com o meio, né? Elas não visam apenas o lucro, mas elas visam, sim, a produção de forma adequada, a indústria, os rejeitos, os resíduos das indústrias sendo destinados de maneira correta, né? Essa seria essa ecologia econômica, onde a economia não afetaria a vida das pessoas que têm menos poder aquisitivo, né? Quando a gente constrói, por exemplo, uma hidrelétrica, o progresso ele vem com a energia que muitas vezes quem utiliza são os grandes consumidores, mas o impacto também vem. E não existe impacto pequeno de empreendimento hidrelétrico, o impacto é gigante, né? Então, assim, essa preocupação ela tem que estar dentro da ecologia econômica, porque não é apenas a viabilidade econômica, tem que ter a viabilidade social e ambiental também para que o empreendimento saia do papel. E a ecologia social. A ecologia social, ele diz que está relacionada às organizações sociais, né? A sociedade civil, de forma organizada, ela tem uma força muito grande, não só de cobrança, mas de busca por melhorias em diversos segmentos da sociedade. Então, a ecologia social, ela está relacionada aos grupos da igreja, os grupos da sociedade organizados, para buscar melhoria, visando o meio ambiente ecologicamente mais equilibrado. A ecologia cultural, né? De manhã eu falava que os povos originários, ele tem uma cultura diferente de lidar com a natureza em relação aos, digamos assim, os homens brancos, né? Eles têm uma noção muito respeitosa, muito de pertencimento ao meio, né? Muito diferentemente daquelas pessoas que têm uma visão mais econômica, de extrair, derrubar, entendeu? Então, assim, essa ecologia cultural, ela
trata justamente disso, para que as culturas elas sejam preservadas, principalmente as culturas daqueles que querem a natureza de uma forma menos impactada. Então, essa ecologia cultural está relacionada a isso, na encíclica. A ecologia do cotidiano. Essa é uma ecologia onde cada um de nós estamos inseridos, porque o cotidiano é o dia a dia, é o acordar, né? É o ir trabalhar, é o ir para a escola, é o ir para o pelotão mirim, né? E como que seria essa ecologia do cotidiano? É aquela ecologia que cada ato que a gente faz todos os dias, ela reflete, um pequeno ato reflete um grande ato, né? Você escova o dente, você deixa a pia aberta, ou digamos assim. Só que aí como é teu nome? O Lucas também escova, faz isso. Aí a Maria Júlia? A Maria Júlia também faz. Aí tu aí que tá rindo que só. O Enzo, olha o Enzo, gente. O Enzo faz a mesma coisa. Então, assim, aí faz o Pedrinho, faz a Joana, faz a Maria, entendeu? Esse ato, ele é potencializado quando a gente olha no macro, né? Cada um deixando a torneira aberta pelo menos 1 minuto. Então, é muita água ali ao escovar o dente. Molha a tua escova, fecha a torneira. É só um exemplo do cotidiano. São coisas cotidianas que, se a gente olhar para a sociedade como um todo, formam uma coisa bem grande, né? Por exemplo, todo mundo respira aqui, né? Toda vez que a gente respira, a gente coloca gás carbônico no meio ambiente, né? Então, assim, é um impacto que a gente está causando. Cotidianamente, se somar, aí vai a quantidade de gás carbônico que a gente também coloca. Agora, quer consumir gás carbônico, toca fogo no mato, né? Toca fogo no lixo, aí vai consumindo, vai produzindo gás carbônico cada vez mais, né? Então, são atos do dia a dia da gente que, no final, somando todos, vai dar uma coisa bem grande, entendeu? Então, essa ecologia cotidiana é aquela ecologia onde eu posso mudar dentro da minha casa, onde eu posso mudar na minha escola. Eu vou lá, eu tiro um monte de papel higiênico, jogo, sei lá, na pia, no vaso, né? Tem gente que faz isso, tem menino que faz isso. Ou vai lá, derrama o vidro de sabão líquido, né? Deixa lá derramando. Como diz o caboclo creuso, é atentume mesmo, né? Atentume mesmo, que traz de casa, às vezes, faz isso. Só que, assim, são coisas cotidianas que refletem no meio, né? Então, é isso que a gente tem que relacionar essa ecologia do cotidiano. E a ecologia espiritual é aquela ecologia que está relacionada muito a cada pessoa, né? O seu interior, a sua relação com algo maior, com um teor, um Deus, alguma coisa do tipo, né? Que você tem que aquilo ali é importante para você e que, com base naquilo, você consegue ter uma relação com o meio, ter uma relação com a natureza, com a sociedade, de maneira correta, né? É mais isso aí que está envolvido a ecologia espiritual. E, literalmente, para a gente chegar a atingir essa ecologia integral, que envolve todos esses conceitos que eu acabei de falar para vocês, a gente tem que unir as mãos, dar as mãos, né? Gente, não é uma utopia o aquecimento global. Todo mundo... Acabando a pilha de novo. Está acabando a pilha. Deixa eu trocar a pilha aqui que... Se nós não dermos as mãos, a gente não chega nem na ecologia básica, imagina a integral, né? É uma coisa que não depende só de uma pessoa, depende de todos. E tem gente que não acredita em aquecimento global. Olha, já deram a mão, então já estão... Né? Não acredita em aquecimento global, não acredita que antes era mais frio do que hoje. Né? Hoje vocês conseguem dormir sem ventilador? Né? Se não tiver menos um negócio soprando na gente, não dorme. Se não tiver um ar-condicionado, quem tem aí a possibilidade de ter um ar-condicionado, né? Não consegue dormir. Isso, se vocês perguntarem dos pais de vocês, não, antes era mais frio. Antes o sol da meio-dia não queimava tanto como o de agora, né?
Sai meio-dia para te ver, né? Então, assim, isso são coisas que, ainda sentindo, tem gente que não acredita. Não acredita que, por exemplo, a água pode acabar, né? Pode acabar ou, sei lá, ir para algum lugar. Dizem que a quantidade de água do planeta é a mesma desde que o planeta foi criado, né? Alguns estudiosos dizem, né? Mas, assim, tem hora que a água não está aqui. Ela está em algum lugar, né? Mas aqui no Amazonas não está. Ó, isso aqui é um exemplo de extremo climático, né? Ano passado, lá em Porto Alegre, eles receberam uma carga de chuva tão grande que inundou coisas que como nunca tinha se visto, né? Então, é um impacto extremo. Isso é uma prova de que os eventos extremos climáticos eles estão mais perto do que a gente imagina. E acontecendo onde não costumavam acontecer, né? A sinuca tá ficando cada vez mais de bico, né? Olha só, o quanto que inundou a cidade de Porto Alegre aqui, ó. Fora os impactos que eu falei, que quem sofreu foram os menos favorecidos, né? A situação de guerra mesmo, de pós-guerra que se viveu naquele local. Olha aqui, ó. Eu falei que tem hora que a água não está no Amazonas. Isso aqui é o Rio Madeira, ó, na última seca. E tudo indica que esse ano nós vamos ter uma seca semelhante, né? Então, assim, temos que repensar muitas coisas. Ó, um afluente do Rio Madeira. Praticamente só bancos de areia, né? O caboclo não podia remar mais. Os peixes morreram, né? Aqui em Manaus, ó, não bastasse só a seca, a qualidade do ar também. Nós tivemos uma palestra hoje sobre qualidade do ar. Preocupante o município de Humaitá também. Sofre a influência das queimadas de diversas regiões, mas, acima de tudo, as queimadas aqui dentro do município, né? E por isso eu quero fazer um trato com vocês. Que vocês também sejam agentes do clima. Por quê? A fumaça que muitas vezes chega em Humaitá, ela vem dos arredores, das propriedades que ainda utilizam a queima como processo de limpeza da propriedade. Mas também muito da fumaça que a gente sofre aqui, ela é produzida nos quintais. Ela é produzida na queima da folha, ela é produzida na queima daquele lixo, de um resíduo, né? Então, falem com os pais de vocês, com os avós. Eu falo de avós porque a minha avó adorava queimar folha. Ela adorava, dava 4h30 da tarde, ela estava varrendo lá para tocar um foguinho ali, já para... Adorava ver aquela fumaça. Então, assim, acaba que é meio cultural, Creuza, né? As pessoas, assim, antigamente, limpar utilizando fogo, né? Mas eu quero que vocês sejam agentes para falar para o pai de vocês, para a mãe, quando forem tacar fogo na folha. Pai, mãe, coloca lá no toco da planta, que aquilo vai virar adubo para aquela planta, né? Então, assim, utilizem, deem um outro destino que não seja o fogo. Porque quem sofre a gente mesmo são os idosos, as crianças, né? Muita gente com enfisema pulmonar nos hospitais. Então, assim, depende de nós também, né? Depende da gente. Isso é uma ação que a gente consegue fazer. E aqui uma das razões para o clima extremo são as mudanças climáticas, né? Como eu falei, tem gente que não acredita, mas está mudando e muito. E eu mostro isso para vocês aqui nessa imagem, ó. Isso aqui nós temos dado de 2.000 anos de clima, né? Observem que é cíclico. Ora, está quente, o que está de vermelho são eras mais quentes, tempos mais quentes, e o que está de azul são tempos mais frios, né? Por isso que houve aí o filme da Era do Gelo. Você lembra do Cid? Né? Era da Era do Gelo, era do tempo mais frio, eras glaciais, né? Então, isso meio que cíclico, né? Por cerca de 2.000 anos. Só que aí, a partir da segunda Revolução Industrial, nós tivemos duas. A primeira, que foi aquela que a gente utilizou mais as máquinas a vapor, né? Que colocava fogo na água, a água entrava em ebulição e aí as máquinas funcionavam a vapor. Beleza, até aí consumiu água, madeira. Mas quando houve a segunda Revolução Industrial, que foi aquela que o homem passou a utilizar o combustível fóssil, que é o combustível do petróleo, a gasolina, o diesel, o carvão mineral, aí sim a coisa começou a subir. Então, aqui a partir de 1840, mais ou menos 1850, olha só,
o pico que deu aqui na questão da temperatura global. E essa temperatura só sobe, ó. Nessa era que nós estamos, ela já passou de 1,5 graus, né? Os impactos disso são diversos, principalmente no clima, que é o que nos afeta bastante, né? Quando tem grandes enxurradas, grandes tornados, grandes tempestades, chuvas de gelo, né? Isso afeta as pessoas. Opa, acho que eu passei demais. E isso causa o que, gente? O chamado efeito estufa. O que é o efeito estufa? Alguém pode me explicar o que é o efeito estufa? O que é o efeito estufa? É literalmente uma estufa. Né? A estufa, como é que funciona? Ela tem uma cobertura transparente que entra a radiação solar, o calor fica aprisionado ali dentro e não consegue sair. E ali dentro daquela estufa, a temperatura ela fica maior, fica mais alta. Né? E a mesma coisa acontece com o nosso planeta. O efeito estufa, vale lembrar, que ele não é uma coisa ruim. Se não fosse pelo efeito estufa, era impossível a vida no planeta Terra. Tá? Mas, o que aconteceu? Essa quantidade de gás carbônico, de gases do efeito estufa, ela ocasionou um aumento desse efeito estufa. Né? E isso, sim, torna prejudicial para a gente, do ponto de vista de saúde ambiental. Né? Aqui é o exemplo. Grande parte dessa energia que o Sol coloca na Terra, ela saía, normalmente. Ó. Mas, quando a gente coloca muitos gases de efeito estufa, essa energia ela não consegue sair. E ela fica se acumulando nessa camada aqui, fazendo o que a gente chama de efeito estufa no planeta Terra. Alguma dúvida? Não ouvi? Isso. Gente, e o que causa o efeito estufa? Os gases de efeito estufa, né? Também conhecido como GEE, gases de efeito estufa. Dentre esses gases, nós temos aqui o CFC, que é os clorofluorcarbonos. Eles foram, de certa forma, combatidos, porque antigamente as geladeiras, os ar-condicionados, eles utilizavam esses gases, mas só que ele era muito prejudicial a uma camada do planeta Terra. Vocês talvez nunca ouviram falar em buraco da camada de ozônio, por conta da idade de vocês. Mas a gente que tem um pouquinho mais de idade, na década de 90, se falava muito do buraco da camada de ozônio. E aí, cadê o buraco da camada de ozônio? Cadê o buraco, Bia? Da camada? Está onde? Median, que já estão quase formando engenheiros aí. Cadê o buraco, Sheina, que está entrando agora? Cadê o buraco da camada de ozônio? Né? Então, o buraco está lá, no mesmo lugar que ele sempre teve, que é ali na proximidade do Polo Sul, né? Por questão de gravidade. Né? E o que ocorreu? Houve uma mobilização muito grande por conta desse gás. E aí as empresas, as indústrias, elas fizeram uma mudança nesse gás. E hoje é zero o uso de CFC em motores de geladeira, motores de ar-condicionado. Né? Então, aí é um exemplo de que quando o homem se conscientiza, a coisa funciona. Quando há essa mudança, a virada de chave, ela causa uma ação muito boa. E o CFC, ele atacava principalmente o ozônio. O ozônio é o gás que filtra, né, a radiação ultravioleta na atmosfera, lá na atmosfera. Em baixa atmosfera, ele é, inclusive, cancerígeno para o ser humano. Tá? Então, observe que tem coisas boas no lugar certo. Quando essas coisas saem do lugar, elas ficam meio que letais para os seres humanos. Né? Então, assim, cada molécula de CFC quebrava milhares de moléculas de ozônio. Então, houve essa diminuição e o buraco na camada de ozônio parou de aumentar. Né? O ozônio, já praticamente falei dele, porque ele é um gás que ele é muito benéfico, lá onde ele está, evita que a gente tenha câncer de pele. Né? Apesar de que nós temos bastante na atmosfera, a gente ainda tem muitos impactos do sol, né, na nossa saúde. Eu sou cheio de pinta do sol aqui. O sol queimou, já era, virou uma lembrança eterna. Só que, assim, quando ele está baixo, ele é prejudicial, né, mas lá ele é bacana com a gente, ele filtra. O NO2, que ele é o gás que está relacionado às chuvas ácidas, né? As chuvas ácidas, elas são chuvas que têm um pH um pouquinho baixo,
E quando eles caem, danificam obras, né? Faz mal para a gente também, do ponto de vista de saúde. Tá bom? Inclusive, eu comentei de manhã que tem um filme chamado Chuva Ácida na Netflix. A chuva ácida não é tão extrema assim não, tá? Que nem está naquele filme lá, que cai, a pessoa já sai se diluindo praticamente, né? Ali é meio que ficção, né? Então, a chuva ácida, ela causa impactos mais a longo prazo, né? Os impactos mais curtos é em cima da natureza, na vegetação, em águas de rio, né? Que altera esse pH de forma muito rápida. Um outro gás é o CH4. Quem conhece o CH4? CH4 é o metano. Né? O metano ele é produzido principalmente na ruminação de animais, como bois, vacas, né? E a produção maior ocorre na decomposição da matéria orgânica. E onde ocorre essa decomposição da matéria orgânica? É nos lixões, né? Porque nos aterros sanitários, eu vou até mostrar para vocês que ele é tratado para poder ir para a atmosfera. Então, na disposição incorreta do lixo, essa quantidade de metano ela é maior. E por que o metano é tão vilão? Por que ele é tão vilão? Porque uma molécula de metano, CH4, ela é 44 vezes mais potente para o efeito estufa do que o CO2. Né? Apesar de ele ser muito vilão, quem mais impacta nesse efeito não é o metano. São os dois últimos aqui. O CO2. O CO2 todo mundo conhece, né? É o gás carbônico. Quando a gente expira CO2, não, inspira oxigênio e nitrogênio, que eu estava falando de manhã. A gente fala que inspira oxigênio, mas é 30 e poucos %, se eu não me engano, de oxigênio. É mais nitrogênio, né? Mas quando a gente expira, é CO2. Então, nós temos CO2 na respiração dos animais, onde a gente se encaixa. Nós temos na decomposição aeróbia. Nós temos em diversas decomposições, né? E as árvores, elas colocam CO2 ou O2 no oxigênio, no ambiente? Oxigênio. Elas inspiram o CO2, elas fazem o inverso da gente. A gente coloca CO2, elas colocam oxigênio. Elas inspiram o CO2 e expiram oxigênio. Né? Então, aí, olha só a troca, né? A natureza ela é perfeita. Então, essa troca, ela é algo divino mesmo, né? É algo divino. E o CO2, apesar de não ser o mais potente, digamos assim, ele é o mais impactante por conta do volume de CO2 que a gente produz. Porque se você vieram de van, né? Então, ela colocou alguns quilos de CO2 na atmosfera. Tudo que a gente faz, gente, CO2. Quase tudo que a gente faz é CO2. Você vai no banheiro, você dá descarga, vai produzir CO2 e metano. Não escapa. Todo mundo está produzindo CO2. Então, assim, por conta disso, a quantidade dele, ele é um dos gases de efeito estufa mais potente nesse range aí, digamos assim, de contribuição para que esse aquecimento ocorra. E também qual é esse aqui? Esse aqui vocês conhecem. Quem é o H2O? A água. Mas a água não é boa, gente? Por que ela está aqui nesse meio? Para beber, né? Tomar banho. Mas por que ela está como gás de efeito estufa aqui? Eu costumo dizer que a água, ela faz aqui um papel culposo. Não tem lá o crime culposo e o crime doloso. Quem é do direito aqui, a Creuza é engenheira. Não sei se ela entende da parte do direito. Olha, mas quase engenheira. Então, tem, no direito tem, né, um crime culposo, que é aquele quando não tem intenção, né, de fazer, mas faz um crime. E o doloso, que é aquele que você faz porque quer. A água, eu digo assim, que ela é culposa. E dando o exemplo que eu dei de manhã, a água é igual aquele curumim, que ele sozinho ele é uma beleza. Ele é quietinho, a mãe dele gaba, ele, ai, meu filho é muito bacana, não faz nada. Mas quando ele se junta com outro curumim, pronto. Acabou. Ele pula, ele corre, ele faz tudo.
Por isso que tem aquele ditado, né? Canoa, macaco e curumim só presta amarrado, né? O pessoal do interior fala muito isso. Porque, literalmente, quando se junta muito curumim, meu irmão, já era, acabou. Então, a água, ela faz meio que isso. A água sozinha, gente, é maravilhosa. A gente precisa beber, o ser humano consegue passar no máximo 3 dias sem tomar água. Sem comer passa muito tempo, mas a água, a partir de 3 dias, começa os impactos fisiológicos na saúde do ser humano. Então, está muito alto isso. Então, por que ela fica tão maléfica? Porque quando ocorre esse aquecimento, ela vira vapor, né? Eu dei até o exemplo de manhã, quando você coloca água no fogo, ela só começa a ferver, ela só começa a evaporar quando ela ferve, né? E a água ferve a quantos graus? 100 graus Celsius. Muito bem, quem falou aí? Isso aí, muito bem. Então, a 100 graus Celsius, a molécula ela conseguiu adquirir tanta energia que ela está se vibrando tanto e ela vira gás, né? Então, quando ela vira esse gás aqui, ó, aí ela está com tudo. E é esse gás que influencia diretamente no efeito estufa, né? O vapor d'água. Ele tem um poder calorífico, a característica física dela, que é o poder calorífico diferenciado, ela faz com que ela guarde muito calor, né? Então, isso faz com que fique a sensação de calor. Por que o pessoal diz que o Amazonas é quente e úmido? Porque né? Quente e úmido. Cuiabá, quente e úmido. Porque, além do calor, tem a quantidade grande de vapor na atmosfera, né? A umidade é muito alta. Então, isso gera uma sensação térmica até de mais calor do que, por exemplo, em estados como São Paulo, você tem uma temperatura X e parece que não está tão quente. Essa é a sensação que a gente tem, né? Então, esse vapor d'água ele se torna muito prejudicial por conta disso. Outro vilão aqui, gente, a queimada, né? As grandes queimadas, né? Não dá para indicar quem que faz essas queimadas, mas sabe-se que a quantidade de queimadas impacta diretamente no efeito estufa, né? Os gases, a floresta, quando queima, ela tem esse impacto muito grande por conta da quantidade de biomassa queimada, muito grande. E impacta diretamente nesse efeito estufa. Aqui o aterro sanitário. Nós não temos aterro sanitário aqui na cidade, nós temos um lixão, né? Mas o aterro sanitário é a forma correta de destinar o resíduo, e nele, o metano, que eu falei para vocês, ele não vai para a atmosfera. Ele é queimado, porque é preferível queimar o metano do que deixar ele como CH4 na atmosfera por conta do poder destrutivo dele, como eu falei. Ele é mais de 40 vezes mais potente do que o CO2. E algumas pessoas também utilizam ele para a produção de energia, para a produção de gás, tá? Ele é um gás que não tem cheiro, não tem cor, tá? Um tempo atrás, teve até uma mulher que procurou e falou assim, tal lugar produz muito metano. Eu falei, meu Deus, então está explodindo lá o negócio. Aí disse, o gás metano é aquele que fede, né? As pessoas confundem o gás metano com o gás sulfídrico. O gás sulfídrico, ele é o cheiro de ovo podre. Quem quer sentir o que é um gás sulfídrico, pega um ovo podre e cheira. Mas o gás sulfídrico, ele não é inflamável. Já o metano, o perigo do metano é que ele não tem cheiro, não tem nada. Ele tem um poder calorífico muito grande, mas ele é, inclusive, como o GLP, né? O gás de cozinha. Vocês sabem o cheiro do gás de cozinha? Eu não sei, não. Não, brincadeira. Sim, a gente sente o cheiro do gás de cozinha porque é adicionado uma substância dentro do gás de cozinha do GLP para que a gente sinta aquele cheiro característico de gás. Mas ele também não tem cheiro. Vocês sabiam disso? Estão sabendo hoje, né? Então, da mesma forma, é o metano, por uma questão de segurança, porque já pensou, está vazando gás, ninguém sabe, Creuza? Se não tivesse cheiro, se não tivesse um cheiro característico, ia explodir, né? E a gente não saberia. E assim é o metano, ele não tem cheiro também. Precisamos superar a indiferença frente ao sofrimento da terra e abandonar a idolatria dos desejos desordenados do consumismo, do materialismo, para termos uma ecologia integral, né? Depende da gente de diversas formas isso, né, gente? Como que eu posso fazer uma mudança no meu comportamento, né? Nós temos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são os 17 ODS, ó. Tem vários objetivos aqui, gente. Pega um objetivo desse, chama de seu,
e pratica. Se cada um fizesse um pouco de cada objetivo desse, né, a gente estaria contribuindo positivamente com o meio, né? Tem vários objetivos. Mas, assim, além da Agenda 2030, que é esses objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos a COP, como eu falei no início. A COP é um momento onde eles dão voz a quem sente esses impactos, né? Então, a gente espera muito do evento, para que esse evento da COP ele seja um evento que não leve em consideração só os anseios das comunidades empresariais, as comunidades produtivas, mas que leve também o anseio dos menos favorecidos, né? Que é quem realmente sofre nesses extremos climáticos. Por quê? Mas nunca é tarde para mudar, né, a nossa mentalidade. A gente hoje ainda vai dar material descartável para vocês em um lanche, mas nós não queríamos isso, porque é uma quantidade enorme de descartável que a gente despeja no meio. Nós tivemos uma palestra da professora Thaís Mauá, da USP, a primeira palestra desse evento, onde ela falava do quão sério é a poluição pelo plástico. O plástico está em tudo, gente. Se você for no lixão de Humaitá, o que mais você vê é plástico, né? Não, professor, mas eu chego lá em casa e eu uso meu saco plástico na lixeira para colocar o lixo. Não importa, vai para o meio do mesmo jeito. Optem por utilizar o plástico biodegradável, mas o certo mesmo seria utilizar as sacolas retornáveis, que você leva várias vezes para o mercado, traz aquela mesma sacola, uma caixa de papelão. Haja visto que a decomposição do papelão é menor, as meninas vão até falar daqui a pouco, né? Tu quer tirar meus brinquedos daí? E o deles aqui? Então, temos também a questão das frutas, né? A gente costuma muito a comer material embalado. Então, toda vez que você tira o material embalado, sobra uma embalagem, né? E essa embalagem a gente vai destinar ao lixo. Então, quanto menos você tira a embalagem produzida de plástico, menos você agride o meio ambiente, tendo uma alimentação mais natural, né? A casca, geralmente, de uma fruta, ela gera um resíduo orgânico, né? Quando você abre um pacote de bolacha, você gerou plástico, né? Plástico que já está lá naquele alimento, porque, como a professora Thaís falou, o plástico está até na nossa camisa. A gente está se contaminando por plástico. Fetos, crianças, dentro do útero, já tem microplástico na sua composição, né? Nos tratos respiratórios da gente. Então, é um problema muito sério. Por isso que esse ano o tema da Semana Mundial do Meio Ambiente é o combate à poluição plástica, e a gente adotou também aqui menos plástico, mais futuro, como tema dessa semana. E aí, gente, reduzir a questão do PET, plantar mais árvores, né? Hoje a gente vai dar um presente para vocês aqui muito interessante. No final a gente vai falar desse presente. E essa aqui vocês conhecem, né? Quem é esse aqui, esse planeta? O planeta Terra, né? Então, gente, o planeta Terra é a nossa casa comum. É a casa onde todos nós habitamos, é a casa onde vocês estão vivendo, os pais de vocês viveram, e os filhos de vocês vão viver. O que vocês querem deixar para as próximas gerações, né? Então, a gente tem que pensar hoje, nas próximas gerações. Deixando um pouco de água para eles, né? Um pouco de ar puro. Isso depende da gente, depende do hoje, da conscientização de cada um. Se cada um fizer um pouquinho, nós vamos ter um ambiente diferente. E essa mudança, ela não começa com o Robert, com a Eloiane, com a Lívia, com a Patrícia, não, ela começa por cada um de vocês. E principalmente vocês que estão ainda nessa fase de entender o quão é importante o meio ambiente para a gente. Tá ok? Aqui, de forma muito rápida, essa interdependência que nós temos com a nossa casa comum. Se não tiver terra, não tem ser humano. Se não tiver planeta, se não tiver alimento, se não tiver ar, né? A visão sistêmica da ecologia, porque está tudo interligado, unificado, né? As plantas com seres humanos, os animais, né? É algo muito cíclico, muito unificado. E a responsabilidade humana de cada um.
cada um tem uma responsabilidade com esse meio. Cada um precisa trazer para si essa responsabilidade. Aqui, muito obrigado, o Plastiquinho falando para vocês. E agora a gente vai fazer uma pequena demonstração desses brinquedos antes do lanche, tá? Aí depois, no final do lanche, nós vamos dar um presente para vocês. É um presente muito, muito importante. Vocês têm que levar esse presente e plantar esse presente, tá? Escrever o sonho de vocês e plantar, que ele vai se realizar, tá? Aí liga a luz aí, Erison. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Patrícia, sou aluna da Engenharia Ambiental. E eu, com o meu grupo, né, da oficina, nós fizemos uma demonstração com as garrafas PET, que foram reutilizadas, e cada um vai falar sobre como foram feitos os brinquedos, tá bom? Vamos começar aqui pela nossa galinha, que é o nosso brinquedo de... Como é que fala? De arremesso. Cada arremesso que dá com a bolinha tem um pontinho, e é o nosso colega aqui que vai explicar. Boa tarde. Boa tarde, Senhor. Eu nunca falei no microfone, então estou um pouco nervoso. A gente fez isso aqui basicamente reciclado com uma caixa de papelão e uma caixa uma cartela de ovos. Na parte de arremesso, a gente fez com aqueles pregador de roupa, uma tampinha plástica e um palito de picolé. Na demonstração, a gente vai pegar a bolinha, colocar em cima, puxar e arremessar. A cada acerto, soma pontos. E tem que fazer 100 pontos para ganhar. Aqui dentro dos buraquinhos tem a quantidade de pontos de acerto. Você vai puxar e acertar. Isso é basicamente o jogo. Obrigado. Vai. Boa tarde, gente. A gente fez também o brinquedo com EVA e uma garrafa PET, um brinquedo reciclável, como a gente apresentou de modelo uma tartaruga, como representação animal. Esse brinquedo ele foi bem reciclado com EVA e garrafa PET. Quer dizer, EVA não, papelão, EVA e garrafa PET. E esse foi o nosso brinquedo de modelo. Espero que tenha ficado bonito. Espero que vocês tenham achado bonito. Também, pessoal, a gente pegou algumas garrafas e pintamos e fizemos boliche. A gente só não trouxe a bola. Caso vocês tenham um monte de garrafa lá na casa de vocês pintam ela, vocês decoram do jeito que vocês quiserem e faz boliche. Também coloca brita dentro para ficar mais durinha. Também com papelão nós fez um carrinho, tá? A gente vai passar para cada um ver como é o carrinho. E também foi feito uma peteca, né? Que a ideia é colocar a peteca dentro da garrafa aqui dentro. Eu não tentar acertar aqui dentro. Os brinquedos vão sendo passados, tá? E vocês vão tentando e vão indo para cada um. Também foi feito um carrinho com as garrafas menores de plástico. Também foi feito um avião, tá? Caso vocês queiram viajar e ir por algum lugar, tá bom? E os brinquedos vão ser passados. Também tem outra peteca que foi feita de forma mais simples. Essa aqui está mais colorida, né? Nós podemos ver. Foi cortada aqui a garrafa, a parte de cima da garrafa. A gente enfeitou. E tem umas também mais simples. Aí vai. Também com o amaciante. Não, com o homo líquido. A garrafa do homo líquido, a gente criou um elefante, tá?
Aqui nós tem esse e esse outro elefante. E os brinquedos vão sendo passados e vocês vão distribuindo entre vocês. Aqui, ó. Isso aqui é o porquinho, né? Caso vocês queiram vir brincar nesse daqui, vocês podem também, tá? Para testar. Vende um por um, tá? De 2 em 2. Vão passando o brinquedo para os outros, tá? Pode ir passando. Também aqui tem, ó, campo de futebol. Aqui também, ó, tem um jogo da memória e tem o jogo... Tem um... Qual é o nome disso aqui? O jogo da velha. Quem quiser jogar, tem quantas pecinhas? São 5 pra cada. Eu vou estar gravando isso.
a gente vai merendar. Entendeu? Ai, não, isso... Calma aí, um de cada vez. Vai, você. Põe dinheiro. Dessa vez eu gravo. Dessa vez eu gravo. Ai, grava, por favor. Mas grava pelo teste. Gravar. Isso aqui é um porta. É comigo, não sai com papai. É papel semente, a gente vai explicar. Verdade, com o microfone mesmo. Sei lá. Tá desligado? Não. Vai, tira uma foto aí só pra dizer que eu tô explicando aqui. Vai. Só vai disfarçar. Tá, e agora próximo aqui, ó. Próximo. Próximo. São 5 cartinhas. É um porta-lápis, entendeu? Isso aqui foi feito com rolo de papel higiênico, entendeu? A gente coloca repintando. Isso aí também foi feito com rolo de papel higiênico, a gente coloca tampa. Qual? Isso aqui? Também. É um boneco. Isso aí foi um microscópio. Isso é um microscópio que a gente fez. Isso é um porquinho. É um elefante, na verdade. Porquinho é esse aqui, ó. Quem já brincou, vão sentando, entendeu? Que a gente vai merendar daqui a pouco. Vocês vão recolhendo depois os brinquedos, tá? Vocês podem levar para brincar e depois traz de volta, tá? Mais uma vez só e depois sai. E aí, ninguém quis esse brinquedo, não? Não dá pra brincar com ele? Dá sim, ó, só. Não. Só tem que baralhar ele. Tem que... E aí, mexe agora, além dessas duas peças. Não sei nem quem foi que botou aí. Eles estão errado. Aí na hora de tentar. Aham. Pode. Pessoal, quem já brincou, senta, tá? Isso aqui foi um vaso que a gente fez, entendeu? Aí coloca a terra e coloca a florzinha em cima. Foi feita de quiboa, aquela garrafa de quiboa. Vocês querem levar pra brincar? Vocês levam pra brincar e depois traz de volta, tá? Ó. Pode brincar lá com eles, tá? Façam fila. Tá bom então, pessoal. Vamos sentar agora, por favor. Vamos sentar. Pessoal, vamos sentar. Quer brincar? Leva e depois traz de volta. Tá? Vamos sentar, pessoal. Pessoal, senta, depois vocês brincam. Nada. Obrigada, meu bem.
Pessoal, agora a nossa amiga Lívia vai explicar sobre o papel semente. Boa tarde. Eu me chamo Lívia e, além dos brinquedos que a gente desenvolveu a nossa equipe, a gente também desenvolveu o papel semente, que é feito por papel de caderno ou de provas, papéis que geralmente iam ser descartados por aí, pelo lixo, pelas ruas. Então, a gente recolheu esses papéis, fez a reciclagem dele e colocou sementes. E aí, como o papel é um material biodegradável, vocês podem plantar e gerar vida através do descarte. Obrigada. Pessoal, então nesse momento, vocês permaneçam sentados. A gente vai levar um lanchinho para vocês na cadeira de vocês. E aí depois, antes de sair, nós vamos entregar esse presente para vocês, que é uma semente, um papel semente. Vocês vão colocar lá, escreve o sonho de vocês aí em algum lugar e planta que vai nascer uma árvore, tá? Não sei que árvore é, mas vai nascer alguma coisa. E aí depois de lanchar, receber um bombom, a gente vai ali, tira uma foto, tá bom? Para encerrar esse tudo, desde já a gente agradece mais uma vez aqui a nossa amiga Creuza, o Denis e todos os outros professores que vieram juntos. O espaço vai estar sempre aberto para vocês. A gente vai, inclusive, vou confirmar o passe que eu conversei com o Denis de manhã, para fazer uma passe de compostagem com vocês lá, tá, Creuza? Inclusive, eu pensava que ia ser só 2026-1, mas a gente vai conseguir fazer em 25-2, tá? No segundo semestre de 2025. Aí eu entro em contato para a gente ver alguns detalhes, mas assim a gente vai se encontrar mais vezes e vai trazer também mais vezes para visitar os nossos laboratórios, para conhecer os outros ambientes da universidade, tá, Creuza? A gente vai estar nessa conversa aí, naquela coisa, né? Tentando atrair vocês para cá também, para estudar aqui na universidade com a gente. Creuza, quer falar alguma coisa? Vou passar aqui para a Creuza, enquanto vocês recebem o... Agora eles estão na parte... Atenção... somente, mais uma vez, agradecer, em nome do comandante do 4º Batalhão Major Saif, essa oportunidade mesmo que nós estamos tendo de trazer os nossos alunos aqui à UFAM. E, assim, todo o conhecimento que eles estão adquirindo, com certeza, será repassado, não será, crianças e adolescentes? E é isso. Muito obrigada mesmo a todos os acadêmicos, ao professor, e sucesso para vocês e continuem, porque esse é o caminho mesmo. Obrigado aí, curtam aí uma pipoquinha e daqui a pouco já pode começar. Não, deixa eu terminar de distribuir, né? Tá certo. Pode guardar. Vamos. Tira aqui uma foto. Dá o celular da Lívia que vai estar carregando.
Pessoal, nós vamos agora colocar o lixo na sacola, aí já pode ir se direcionando ali para a porta, que nós vamos ali na placa tirar uma foto para a gente encerrar a nossa atividade de hoje, tá bom? Vocês podem ir entregando o lixo para o Iago. E já podem fazer, quem entregou o lixo já vai fazendo a fila aqui, ó, para ir saindo, tá? Devagar, bem bacana. Façam duas filas, façam duas filas.